Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 5, conhecendo o valor da oração, e o tópico de número 3, onde orar. Essa lição nós temos 3 subtópicos. O primeiro, no templo, respondendo à pergunta do tópico 3, onde orar? No templo. Segundo, em particular. E terceiro, em família. Eu complementei aqui amigos, mesmo por conta do próprio versículo que nós estaremos lendo. Amém? Então, no templo, Mateus capítulo 21, versículo 13, diz assim: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertido em covil de ladrões. Olha só, aonde estava escrito isso? Lá no Antigo Testamento. Então Jesus fez uma citação de Isaías, capítulo 56, versículo 7. O finalzinho, eu vou ler o versículo todo, mas é a última parte do versículo, tá bom? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Então Jesus fez essa citação do Antigo Testamento, porque estava acontecendo, era um shopping center, era um camelódromo, era uma coisa louca que acontecia, compra, venda de coisas, de animais, câmbio de dinheiros, só que assim, eram coisas ilícitas, não era um camelódromo comum como nós temos, não era um shopping comum como nós temos, não, era misturado com coisas ilícitas. Por isso que Jesus disse assim, vocês estão transformando ela num covil de ladrões. Ao invés de virem aqui para orar, vocês estão transformando num covil de ladrões. Segundo subtópico, em particular, Mateus capítulo 6, versículo de número 6, já lemos em lições anteriores, mas novamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Por que Jesus está dizendo isso aqui? E quando orares, versículo 5, tá bom? Não sejas como os hipócritas, como os falsos, pois se comprazem, ou seja, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tá vendo só? Então tem pessoas que gostam de se aparecer, elas oram, estendem as mãos. Irmão, não é pecado estender as mãos para orar, não, isso é até bíblico, estender as mãos para orar é até bíblico, mas não para aparecer, não numa praça pública para que as pessoas nos vejam. Posso fazer isso na praça pública, Valdecir? Pode, deve ser feito, mas o seu pensamento, o seu coração, a sua intenção tem que ser a oração em si e não aparecer para as pessoas verem, olha lá como aquela pessoa é um homem de oração, é uma mulher de oração. Não, não é para isso, porque se for dessa forma, o nosso galardão já foi recebido aqui na terra, nossa recompensa já foi. Mas veja bem, o versículo 6 diz assim, o teu pai vê, você está em secreto, você está em oculto, mas o teu pai está te vendo. Você está escondido de todos os olhos, mas o teu pai está te vendo. E também diz assim, e ele também te recompensará. Tá certo? Ele vai te recompensar. E o versículo está dizendo assim, te recompensará publicamente. Tá certo? E o terceiro, em família, ou em amigos, como colocamos também, Atos capítulo 12, versículo de número 12, diz assim, e considerando ele nisto, está falando de Pedro, tá? Foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos, não eram poucos, tá vendo? Muitos estavam reunidos e oravam. Então, nós devemos orar em família, mas também podemos orar com os amigos, tá certo? Nesse caso aqui, Pedro, ele estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele. Está aqui no versículo 5, Atos capítulo 12, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que igreja que fazia oração por ele? Você sabe dizer qual que é? A igreja pessoa. Então as pessoas faziam contínua oração por Pedro. Muitos estavam reunidos e oravam por Pedro. Aí Deus mandou a resposta, enviou um anjo, respondeu a resposta das orações da igreja, libertou Pedro da prisão e Pedro foi até onde eles estavam reunidos. Amém, meus queridos? Essa é a nossa lição de hoje. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.